Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, para a gente poder estudar, para a gente poder estar junto, vibrando, né? Todos nós juntos. Então, a gente vai preparando devagarinho os nossos corações, nossos pensamentos, vamos nos acalmando. Vamos fazendo, então, para a gente poder começar, então, fazendo a nossa ambientação, tá? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. A mensagem é do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatielli, pelo Espírito do Irmão José. Eu abri na lição, provavelmente, página 115. Antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te com sinceridade na situação de quem é alvo de teus comentários. Estivesses vivenciando as experiências que vivenciam, provavelmente fizesse pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasses a luta íntima que sustentam, não serias capaz de prever a tua reação. Atravessasses as dificuldades que atravessam, talvez não resistisses às injúrias que são compelidos a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia ante os acontecimentos que fugiram ao controle. Provavelmente sequer tivesses ânimo para defender-te de quem, para acusar-te, nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Senhor, estamos aqui todos reunidos, com o coração cheio de amor, abertos à eternidade. Esteja conosco, Senhor, para que essa noite nos traga bastante conhecimento, para que possamos colocá-los em prática. Que a nossa vibração de amor, de fraternidade, de solidariedade, possa se expandir muito além do nosso recanto, onde cada um está, e estarmos juntos, realmente juntos, no Francisquinho, com as vossas bênçãos, Senhor, com a vossa paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. E vamos agora, então, ouvir a leitura de um trecho do Evangelho que vai ser feito pela Maria Helena. Boa noite a todos. Capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, e se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos,
antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Graças a Deus. Então, com a graça de Deus, Jesus, Francisco de Paula e do Pai Jacó, estão abertos os nossos estudos, a nossa reunião fraterna da noite de hoje. Vamos passar, então, a palavra para o nosso irmão Eduardo, que vai fazer para nós o estudo dessa noite. Que Deus abençoe, que você seja muito bem intuído. Obrigado, minha irmã. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Bom, meus irmãos, hoje, que na semana, na sessão anterior, era tema livre, e eu comecei a falar sobre o temor da morte, né? Porque eu queria, como é meio longo esse assunto, não dá para esgotar nem no seminário, que nós já tivemos um seminário no Francisquinho sobre isso, mas eu queria deixar mais um recadinho, né, sobre o assunto. E também sobre o suicídio. Eu vou começar sobre o suicídio, né? Na leitura do Evangelho, foi dito que a individualidade ela deve se julgar antes de julgar os outros. É verdade mesmo, porque isso daí é o que acontece sempre. Quem julga é a consciência. É um confronto com as leis de Deus, né? E não dá para fugir disso. Então, eu vou começar falando sobre o suicídio, né? O desgosto pela vida é fruto da ociosidade, da falta de fé e também da insaciabilidade do homem, né? Às vezes a pessoa tem tantas coisas, tem tudo e acha que não tem nada e acaba caindo no marasmo e perde o interesse pela vida porque não conquistou nada pelo trabalho, às vezes veio tudo na mão, né? E ela acaba se enveredando por outros caminhos, inclusive pelos caminhos da droga. Se tiver tempo, eu vou mencionar, eu tenho uma partezinha, uma publicação sobre isso. Mas o homem não tem o direito de dispor da sua própria vida. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é transgressão às leis divinas. Mas os espíritos nos dizem que o louco mesmo, aquele louco mesmo de pedra, quando ele se mata, ele não transgride as leis de Deus, porque ele está fora da razão dele. Os espíritos nos informam que aquele que recorre ao suicídio, ele age à maneira de um insensato, né? Uma vez no YouTube, aquele negócio de grupo, eu vi um camarada falando lá que, como ele conhecia tudo, já tinha lido o Livro dos Espíritos, tinha lido a doutrina, ele achava que dava para ele controlar se ele suicidasse, que ele conseguiria ir para lugares felizes, né? Como se não tivesse acontecido nada. Para você ver como é que a cabeça das pessoas, né? Não tem a noção, né, da inferioridade que tem. Aquele que recorre ao suicídio para fugir das misérias e das decepções deste mundo é um pobre de espírito. Ele não tem coragem para suportar as misérias da existência, muito embora ele saiba disso antes de reencarnar,
Porque quando não é uma reencarnação compulsória, então ele se programou, escutou, foi orientado, se preparou, mas chegou aqui, se deixou levar. Por qualquer motivo que fosse, são tantos, né? O que nós temos que ter em nossa mente é que aqui, onde nós estamos encarnados, é um planeta de provas e de expiações, e que não vai ser fácil a nossa estada aqui. Não adianta a gente chegar aqui e imaginar que vai ser feliz, que não vai ser feliz. Nós estamos a caminho, né? Nós estamos trabalhando, né, para nos melhorar, porque aqui nesse planeta não tem a felicidade, não mora aqui. O Livro dos Espíritos ele nos explica bastante. Por exemplo, na questão 132 e na questão 167, né? Na 132, ele nos orienta os objetivos da encarnação. E na questão 167, ele nos orienta os objetivos da reencarnação, praticamente são os mesmos, né? Mas eles dividiram, fizeram essa divisão assim, porque o homem tem que entender que o objetivo da reencarnação, além das expiações, é a reconstrução da individualidade. Ele tem que se reconstruir e se construir. Reconstruir o que ele conseguiu estragar e se construiu na parte evolutiva. Então, aqueles irmãos que têm pensamento recorrente de suicídio, eles devem buscar conhecer o que acontece com o suicida quando ele se dá conta que chegou, né, que ele achava que ia colocar fim em tudo, e, na verdade, ele iniciou um novo capítulo. Imaginar que, por fim, a vida carnal vai eliminar totalmente a existência e desaparecer com as memórias, isso não vai acontecer. Não dá para sumir com a ficha. De fato, o corpo carnal vai se decompor, etc, etc. Mas há algo mais no homem que sobrevive, né? Esse conjunto, a gente já sabe que é aquele conjunto, o perispírito, né? A memória que fica gravada uma parte no perispírito, outra parte na intimidade do espírito, que é diferente, né? O pretenso suicida, se ele tivesse conhecimento que, por exemplo, que o espírito não tem fim, muito embora ele tenha tido um início, ele não iria recorrer a esse falso remédio. Ele saberia que o mundo dos espíritos é um mundo à parte, que ele é pré-existente ao nosso, e que se o nosso desaparecer, o mundo espírita vai continuar existindo. Que ele não vai conseguir pôr fim nem as dificuldades que ele tem, e muito menos a alma, que ele vai danificar o corpo perispiritual, e que isso vai exigir dele um trabalho multiplicado por muitas vezes. Uma vez que ele tenha suicidado e que logo se percebe que continua vivo, ele começa, então, a avaliar a monta do ato que ele praticou, né? Há aqueles que permanecem ligados no corpo denso e tem outros que ficam numa situação bem difícil. Os espíritos, inclusive nos livros de André Luiz, na série André Luiz, tem passagens tem uma passagem, por exemplo, que tinha uma caverna que eles não deixaram o André Luiz entrar porque André Luiz ainda não estava preparado para aquilo ali. A caverna onde tinha irmãos em estágio, né? Estagiando lá, fazendo
a reconstrução deles, né? Porque em todos os lugares do plano espiritual, seja o lugar que for, a caridade divina está se fazendo. Todos são acompanhados. Não tem um lugar sequer que não tenha acompanhamento. Todos são acompanhados. Mas acontece o seguinte, pode ser acompanhado, mas compete à individualidade se trabalhar. Ela tem que sair de lá por ela mesma. Ela tem que mostrar que se equilibrou, pelo menos para aquele local. Ela tem que mostrar que teve consciência do que o que ela fez não foi uma atitude equilibrada e que feriu as leis de Deus, que feriu, inclusive, o princípio da reencarnação, que é para se melhorar. Não há reencarnação para as individualidades se piorarem. Então, legiões de espíritos acompanham o trabalho de recuperação desses irmãos. Num dos livros do irmão Tomé, ele menciona ali, o título é Uma Cidade Diferente. Ele é uma espécie de uma colônia, mas eles foram lá visitar e tudo. E nessa localidade, eles lá não oravam. Eles não oravam, mas eles já queriam sair dali. Então, foi feito um trabalho de conscientização para eles dos benefícios da prece. E eles puseram isso em ação, né? E, com o tempo, esses irmãos trabalhadores, eles começaram a ver que já tinha irmãos ali que estavam em condição de ser retirados daquela cidade. Acho que é no livro de Francisco de Assis que fala isso aí. Então, meus irmãos, para não alongar muito, podemos afirmar o seguinte, com segurança, que por mais dolorosa que seja a tua vida na Terra, jamais alimentes pensamentos de suicídio, pois eles podem te conduzir a condições de sofrimento agravado e que você vai precisar muito trabalho para sair de lá. O suicida, ele, uns por ignorância, outros não, ele pretende se livrar das aflições que são momentâneas, persistentes, né? Mas somente os métodos do Evangelho podem livrar esses irmãos das aflições. E não é um trabalho que ele vai fazer hoje e vai dar resultado hoje, né? O ser humano, no estágio que nós estamos, ele é impaciente, ele quer ver resultados logo, mas esses resultados, nesse tipo de coisas, não funciona assim. Mesmo nos casos em que nós progredimos aqui, viemos aqui, fizemos uma reencarnação boa, trabalhamos muito e tudo, aí vamos voltar para lá para o plano espiritual. Está pensando que a gente vai chegar lá e vai para um lugar feliz? Não. Nós vamos voltar para cá, nós vamos provar que nós melhoramos. Porque nós damos muitas escorregadas. E para ascender a planos mais elevados, a moral de lá é diferente da moral daqui. Então, meus irmãos, é assim. Foi falado em Reino dos Céus na leitura do Evangelho. O Reino dos Céus é uma conquista da individualidade. Nós já sabemos que a individualidade ela se veste de várias personalidades nessa caminhada dela, né? Então, o Reino dos Céus é uma conquista, é um trabalho de muito tempo.
Muito, muito tempo. O espírita e o espiritualista, eles acreditam na pluralidade das existências, né? E têm fé nas palavras do mestre. Essa questão da fé é uma questão muito importante, porque a fé, por exemplo, no caso do suicida, né? O suicida ele demonstra o desequilíbrio, ou então desconhecimento, né? Ou então revolta, né? Momentos de revolta por imperfeição, porque o ambiente também pode pôr as pessoas à prova, e às vezes elas escorregam. Então, quando a gente fala em fé, né, nós já sabemos que a fé ela não é aquela fé cega, né? Tem que ser a fé raciocinada, e no nosso caso a fé estudada também, que a gente está careca de ler, e de estudar, de aprender. Nas câmaras de desobsessão a gente vê os casos acontecerem, né? Então, quando Jesus dizia que muitos poucos estavam preparados para entender completamente a verdade, e aqui ele dizia que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer dizer, é um trabalho nosso, conhecer a verdade, estudar e aceitar para nos libertar. Muitos já se libertaram. Esses que se libertaram são aqueles que se esquecem de si mesmos, os que deixam de existir e se transformam em pão para alimentar a fome da humanidade. A fome física, a fome intelectual, a fome espiritual, e transubstanciam seu sangue em vinho de sabedoria, em vinho de santidade, em vinho de amor, para inebriar as criaturas com o misticismo puro da plenitude crística, pois apresentam a todos como mestre apenas o Cristo, e desaparecem do cenário. Sua personalidade morre para surgir o Cristo em seu lugar. Seu intelecto cala para erguer-se a voz diáfana do Cristo. Por exemplo, suas emoções apagam-se para que só brilhe o amor do Cristo. E através deles, os homens comem o pão vivo descido do céu, que é o Cristo, e bebem o sangue da nova aliança, que é o Cristo, e retemperam suas energias e se alçam às culminâncias da perfeição, porque mergulham nas profundezas da humildade e do amor. Essa é a libertação. Quem escreveu isso aqui foi o Pastorino. Então, a gente já sabe que o reino dos céus não é desse mundo. Jesus, quando perguntado, falou: meu reino não é desse mundo. Sojei, meu reino não é desse mundo. Mas aí, Salomé era parente, né? Tinha parentesco com a família de Cristo. Nós encontramos no Evangelho de Mateus e no de Marcos. Mateus, no capítulo 20. Então veio a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os filhos dela, prostrando-se e rogando algo. Ele disse: que queres? Respondeu-lhe: dize que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda em teu reino. E Jesus disse: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que estou para beber? E eles disseram: podemos. Disse-lhe: sem dúvida, bebereis o meu cálice, mas sentar à minha direita ou esquerda não me compete concedê-lo, mas aquele para quem foi preparado por meu Pai.
E eles, ouvindo, se indignaram. Eles eram primos de sangue, né? E a Salomé achava, então, que com isso ela poderia ter uma facilidade em obter para os filhos. Então, é para você ver, ela não tinha noção do que era o reino dos céus. Ela pensava que acreditava em Jesus, acreditava no reino dos céus, mas só que ela não tinha noção como é que funciona a coisa. E a maioria dos nossos irmãos até hoje, passados 2 anos, eles também não sabem como funciona. A gente está vendo aí na imprensa as notícias. Bispo da igreja, não é crítica, mas é a realidade, bispo da igreja evangélica apoiando violência, com arma na cintura. Eles não entenderam. Entenderam? Jesus andava com arma. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele foi lá e botou a orelha do soldado no lugar e mandou ele guardar a arma, porque ele sabe que a arma vai levar ao conflito, vai levar à morte e não vai solucionar. Isso aí vai só mudar de plano. Vai prolongar essa dificuldade. Então, meus irmãos, a gente vê que ainda temos uma grande caminhada, né? Muito embora temos que torcer e estudar bastante. Para quê? Para que esses ensinamentos dos Espíritos possam ser aceitos, difundidos e aceitos. O trabalho de Chico Xavier e de Emmanuel, para mim, foi o complemento para isso. Porque antes, aí, o que a gente tinha ideia de como era o mundo dos espíritos? Ninguém tinha ideia de nada. O que se sabia, o Emanuel Swedenborg, ele teve a partir de um determinado momento, ele começou a ter visões desses lugares do plano extrafísico. Mas ele não tinha certeza do que era, né? Ele via. Muitos dos nossos irmãos que estão aqui conosco, eles são videntes, mas ficam calados, não falam, têm medo, porque acham que pode ser interpretado de uma maneira diferente. Por isso que o espiritismo ele precisa ser desmistificado ainda para muitas pessoas, né? As pessoas precisam entender que simplesmente é mais uma porta que é aberta, né? É mais uma alazinha do labirinto que é segura de se passar. E a gente vê que, voltando ao suicídio, né? Por que os espíritos e Kardec também, que trabalhavam intuído, puseram o temor da morte junto com o suicídio? Não é meio conflitante? Como é que o suicida ele vai suicidar? Ele quer por fim a vida, né? Mas ele não teme a morte? Provavelmente, cada caso é um caso, mas é porque ele acha que o nada é que existe. Só existe o nada, né? Mas o nada não existe. Então, Emmanuel, que também participou da elaboração da codificação, Emmanuel continuou esse trabalho com Chico Xavier. Veio as colônias, né? Ele mencionou ricos detalhes das colônias para Chico Xavier. As pessoas... quando vi Nosso Lar há muitos anos, eu não acreditei em nada daquilo ali. Eu li 2 capítulos e larguei do lado.
Eu falei, vou ler isso aqui, não estou acreditando nisso. Larguei lá. Porque eu não estava preparado. Não era o meu momento ainda, porque eu não estava preparado. Para quê? Porque eu tinha que ter, eu sou assim, que eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou lendo que vai me ser útil. Se não vai ser útil, né? Mas aí nessa daí eu me enganei, porque aquilo ali era útil para mim, se eu tivesse continuado insistindo. Né? Mas então eu vou voltar agora para o... Tem mais um tempinho, né? Não tem mais um tempinho? Tem. Agora eu vou voltar, então, para o temor da morte, né? Na questão 730 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, né? Ainda em relação ao suicídio aqui também, tá? Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livros dos males dessa vida, sendo mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. E eles responderam assim: já dissemos que o homem deve procurar alongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui um aviso para que ele se aproveite. É uma oportunidade que Deus lhe dá, né? Aí na questão 961, Kardec perguntou qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte. Aí disse, a culpa nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Aí que é a hora da verdade, né? Depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar no primeiro momento, te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ele sente como que aliviado de grande peso, pois que não teme nenhum olhar crítico, né? Que chega lá, contra lá aqueles, né, quem ele prejudicou. Aí na questão 287, fala assim, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado, desde muito tempo esperado. E a do mal, como ser desprezível. Então, esse negócio de carinhos, porque é filho de Deus, não, lá é cada um, chega a hora da verdade, né? Depende sempre da vontade do espírito da duração das penas. Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado. Eles disseram que sim, o espírito, isso era 1008, eles disseram que o espírito pode ser impostas penas por determinado tempo, mas Deus só quer o bem das criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito se manifeste e melhorar. Essa resposta foi de São Luís. Era 1009 perguntado se as penas não são por toda a eternidade, ele falou para interrogar o vosso bom senso. Santo Agostinho, falando sobre a eternidade, falou assim, eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura, sem fim, sem esperança, por causa de algumas faltas. O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ocioso e vingativo, concebe-se. Lei de Moisés e tudo. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades
cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo, e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-lo? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade dessa sentença. A cada um, segundo suas obras. E para terminar, um recado de Lamennais. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a se desenvolver. O espírito prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele. E então, raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em quem se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão, muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra, as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com o fogo que não se extingue, com o fogo eterno, absolutamente nada se encontra em sua palavra capaz de provar que os haja condenado eternamente. Era necessário, né, ele falasse naquela época. Né? Se disseram que não vai dar nada não, aí pronto. Aí a gente não estava nem aqui nessa hora. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos conduzir ao aprisco. Reconduzir, aliás. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Quer dizer, nós estamos aqui porque queremos. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então, meus irmãos, no prefácio do Evangelho, um trecho, né? São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, meus irmãos, não é falta de orientação, né? Nós temos bastante material para ter a certeza que não é necessário temer a morte, né? Ainda aquele que é culpado, ele não precisa temer a morte. Ele tem que se reequilibrar e, a partir de agora, né, tomar um caminho diferente, porque as boas ações e o amor apagam a multidão de pecados, né? Então, era esse o recado para a noite de hoje. Com a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paulo. Obrigada, meu irmão Eduardo, pelo seu estudo, pelo seu recado, que foi muito bem dado. Não é muita coisa para a gente pensar, refletir realmente, né? E nunca nos esquecermos disso, que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, a gente
Sempre tem isso em mente, né? Que esse amor seja a nossa força, né? Que a nossa fé seja cheia de amor e um amor que realiza. E aí a gente vai ser forte, mais forte, porque a gente vai saber que a gente vai contar um com os outros. Né? E isso é muito importante, que agora nós vamos para a nossa irradiação e é nessa hora que nós vamos realmente nos irmanar, nós vamos contar uns com os outros, nós vamos vibrar esse amor maior, né? Esse reino de Deus que não está em lugar nenhum, está dentro de nós. Né? A gente vai lá dentro agora. Né? Quem puder, fechar os olhos, quem se concentrar melhor assim, porque nós vamos lá dentro buscar esse amor, esse reino de Deus, para podermos passar para os nossos irmãos através da irradiação. Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Senhor, nesse momento, unimos nosso coração junto ao Teu, nossos pensamentos, Senhor, e pedimos por todos os nossos irmãos de caminhada, onde quer que eles estejam, onde, Senhor, haja uma lágrima, haja uma dor, haja um irmão que ainda não consegue se ver como filho de Deus, Senhor. Onde haja aqueles em que o véu do orgulho, do egoísmo, estejam ainda impedindo de se ver, Senhor, como são filhos teus. Que teu amor, Senhor, abrace a cada um, para que cada um não se sinta mais só, se sinta amparado, se sinta fortalecido, se sinta encorajado para seguir a sua caminhada aqui no planeta Terra. Aqueles que podem cuidar, cuidando. Aqueles que precisam de ajuda, aceitando humildemente essa ajuda, Senhor. E que todos nós, sempre, hoje e sempre, Senhor, tenhamos gratidão no nosso coração, humildade na nossa caminhada, Pai, para chegarmos aos pouquinhos, Senhor, cada vez mais perto de Ti e do Teu amor. Que toda a humanidade possa, nesse momento, receber as vossas bênçãos, a vossa proteção, Senhor, para que possa seguir em frente, caminhando com o amor, pelo amor, através da fraternidade, da caridade, da solidariedade. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. E agora, vamos pedir ao nosso irmão Mário que faça a prece pelos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amoroso, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos para pedir por todos os irmãos que se encontram na parte espiritual. Nossos desafetos, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos parentes, nossos desafetos, e por todos os irmãos que ainda não sabem que se encontram na parte espiritual. Nos quer dizer pedir também para os irmãos que partiram por acidentes ambientais, pelas guerras e pelas doenças, principalmente da Covid, para que todos possam ser protegidos e amparados e encontrem a paz espiritual. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, meu irmão. Agora nós vamos pedir a Leia para fazer a prece de agradecimento e encerramento, e logo depois a Leia vai ler o boletim. Então, vamos pedir para vocês ficarem mais um pouquinho, tá bem?
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Então, depois desse estudo, das leituras, de ambientação do Evangelho, nós só temos que agradecer. Agradecer o Pai, a oportunidade bendita de compartilhar esses momentos, onde sempre nós estamos aprendendo, sempre um pouquinho mais. Que o nosso querido Mestre Jesus nos ampare, nos mostrando o caminho da luz, e que possamos estar em sintonia sempre com seus ensinamentos. Ensinamentos que são simples, mas de uma grandiosa importância. Que tenhamos em mente a necessidade de fazer sempre o bem, estar sempre em sintonia com o bem, auxiliando sempre os nossos irmãos de caminhada. Porque o nosso Mestre Jesus, ele nos ensinou e nos mostrou o caminho. Agora, basta seguirmos seus passos com fé em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. A Congregação Espírita reiniciou as reuniões públicas presenciais às terças 9, quintas 20, sextas 17, domingo às 15h30. Amanhã, dia 3, será aberta uma nova sessão, terça-feira às 20 horas. Para assistir às sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para se inscrever. Caso encontre dificuldade, pode enviar mensagem para o WhatsApp 99807-3120. Para assistir às sessões de terça de manhã e domingo, não é necessário se inscrever. Basta o comprovante de vacinação e o documento da identidade. Esse boletim ainda é de abril. Acredito que o próximo já vem com algumas diferenças, porque caiu esse comprovante de vacinação, tá? A partir de agora, os pais podem levar os seus filhos para assistir às sessões públicas, independente da sua faixa etária, e em qualquer horário das sessões. Basta o responsável informar no ato da sua inscrição a participação da criança. E aqui está falando do comprovante de vacinação, mas vamos aguardar. O atendimento fraterno, ele continua de forma virtual, mas passou também a ser presencial, acompanhando as sessões públicas. Seja sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das atividades, tanto para o Lar de Francisco como a nossa congregação. Principalmente, né, o Lar de Francisco, né? Procure a tesouraria. Estamos necessitando de médios voluntários para formar uma equipe de atendimento ao enfermo, do médio enfermo, aí as suas residências. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Agora temos o Clube Espírita Francisco de Paula, a maneira de estudar a doutrina, para contribuir também com a manutenção da casa. Acesse o site da congregação, escolha a página principal e faça a sua inscrição. As cestas básicas, ela é contínua, a gente está continuando, sempre fazendo esse trabalho, elas são entregues mensalmente às nossas crianças assistidos. Então, para ajudar, pode-se levar os mantimentos para a casa de Francisco de Paula ou fazer um depósito de qualquer valor através das contas da congregação, enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 997866525. É justamente para direcionar aquele valor que você está contribuindo para as cestas básicas. Estão precisando de feijão, arroz, café e leite em pó. Enxoval para os bebês, que continuamos fazendo esse trabalhinho. Estamos agradecendo a doação de sabonete infantil, fralda de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, que pode ser entregue na congregação. E o Lar de Francisco está precisando de terapeuta ocupacional para atender conforme a sua disponibilidade. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Frau,
e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo de micropóreo. As entregas podem ser na congregação ou diretamente no Largo Francisco, na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, de 10 às 16 horas. Regina, com você. Então, agora, com todos os recados dados também, com a graça de Deus, Jesus, Francisco de Paula e do Pai Jacó, encerramos a nossa reunião da noite de hoje